Ele vai ficar. Ele vai ficar. É claro que isso está na cabeça do Abel, no coração do Abel. Uma conta preliminar, que não é uma conta que ninguém faça no clube, é de que o Abel perderia em torno de 55 milhões de reais se ele deixasse de cumprir o contrato dele com o Palmeiras. Porque tem multa para pagar e tem o dinheiro que ele tem a receber dos 13 salários mais um terço de férias. Então, ele deixaria de receber em torno de 55 milhões de reais. Primeiro ponto. Isso só por esse último ano de contrato, praticamente. Mas a multa. Eu estou incluindo aqui multa que ele teria que pagar para sair e mais os salários que ele receberá por um ano de contrato. Somando tudo isso, vai dar perto de 55 milhões de reais. A conta que ele está fazendo sou eu. Tá. Segundo ponto. As informações de quem mora ali no Jardim das Perdizes são que a família dele está muito feliz. Está muito feliz morando no Brasil, muito feliz instalada com escola, com um bom lugar para morar. Então, a família está muito tranquila no Brasil. Terceiro ponto. Ele está fazendo planejamento, como o André Rizek disse ontem no Sport TV, ele está fazendo planejamento do ano que vem, de jogadores que vão ser contratados, um deles já está contratado, que é o Aníbal Moreno, outros que serão contratados. Ele está participando ativamente dessas reuniões, desse planejamento. No fundo, o que o Abel fez no sábado foi tentar tirar a atenção do campeonato. Nós não estamos falando do time, que foi o anti-Leila, no sentido de que, na data FIFA do ano passado, do mês passado, ninguém estava falando do Palmeiras e a Leila deu uma entrevista coletiva desastrada que fez todo mundo falar do Palmeiras. Desta vez, o Abel fez ninguém falar do Palmeiras para todo mundo falar sobre ele. Então, acho que ele chamou o foco para si e deixa o time trabalhar nessas 2 semanas para tentar ganhar do Fortaleza, que não vai ser um jogo fácil. Ou seja, para resumir os 3 pontos importantes que você traz para a gente, PVC, então, não sai. Primeiro, está feliz no clube, né? Evidentemente. Tem a questão financeira da conta que você fez, que é importante, é um fator que faz parte desse contexto. Nas declarações dele, na sua visão, tentando tirar o contexto de atenção para o campeonato e puxando para si, para também blindar um pouco os jogadores. Mais ou menos isso, o resumo? Isso, o resumo é esse. Ele vai ficar, ele tem mais um ano de contrato. E já participa do planejamento para o ano que vem. Já participa do planejamento para o ano que vem. Então, ele vai ficar. A questão central é se ele vai cumprir depois, renovar o contrato até 2027, como a Leila Pereira quer. Isso é um outro problema. Mas em janeiro ele vai ser o técnico do Palmeiras. Então, não existe essa discussão dentro do clube. Alguém pode olhar técnicos que as pessoas gostam no mercado brasileiro hoje, Vojvoda, Pedro Caixinha, muita gente que... Mas ninguém está pensando que o Abel vai sair. Ninguém está levantando essa hipótese, ele tem um ano de contrato para cumprir. Informação importante para o torcedor do Palmeiras, que pode ter ficado talvez um pouco ressabiado durante a entrevista coletiva do técnico do Verdão. Você continua votando na nossa enquete e eu esqueci de pedir, mas sempre vale o pedido, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport, porque a gente está muito, mas muito perto da meta de 1 milhão de inscritos, hein, gente? Já passamos de 995 mil, faltam menos de 5 mil inscritos para a gente bater essa meta tão esperada de 1 milhão, com aquela placa bonita. Diga, PV. Vou colocar uma outra informação importante. Não é consensual, que eu vou dizer, só teve gente na diretoria do Palmeiras que não gostou da entrevista coletiva do Abel quando falou de Barueri. E acho que aí tem uma confusão. Assim, o Abel não pode falar de Barueri porque é uma operação do clube. Não é uma operação do clube. Barueri não é um estádio do Palmeiras. Barueri passará a ser o estádio da Crefipar, da Crefisa. A Crefisa não é dona do Palmeiras. Então, o Palmeiras não é dono de Barueri. O Palmeiras não é dono da Arena Barueri. O Abel tem todo o direito de gostar ou não gostar do local onde ele vai jogar. Esse é um ponto. Mas muita gente entendeu que, olha, se a presidente do clube está fazendo uma operação neste estádio, ele precisava falar sobre este assunto da maneira como falou. Bom,
Aí você pode ser mais político ou menos político. Mas ele não atacou em nenhum momento o Palmeiras, nem os planos do Palmeiras. O estádio do Palmeiras é o Allianz Parque. O Palmeiras não tem nenhuma relação com a Arena Barueri, exceto quando aluga o estádio para jogar lá, como foi em 2012. Ou quando alugou o estádio para treinar lá, como foi em 97, 98 e 99. Então, quando ele fala de não gostar da Arena Barueri, ele não está falando nada contra o clube. Ele está falando sobre um estádio que quem tem uma operação com o estádio é a empresa presidida pela Leila Pereira, que, por acaso, é também presidente do Palmeiras. Por acaso? É como se você fosse assim, você voa de TAM, e a TAM é patrocinadora do São Paulo. E aí o Tele Santana diz, eu preferia voar de Varig. Ué, é um direito dele. E neste caso que eu citei... Poderia ser mais político? Poderia. Poderia. Mas ele pode dizer que o serviço de bordo da Varig é melhor. E neste caso, a TAM teria um vínculo com o São Paulo ainda, porque era patrocinadora do clube. No caso da Arena Barueri, não existe vínculo nenhum. E no caso da Arena Barueri, me parece que a crítica é completamente pertinente do ponto de vista técnico, que é o que o Abel tem que cuidar, porque ele está pensando no time, em aumentar a possibilidade de ganhar jogos. Onde o Palmeiras aumenta a possibilidade de ganhar jogos? No Allianz Parque, onde tem um aproveitamento muito melhor, tem um gramado que já está acostumado, é a atmosfera que o torcedor gosta e enche o estádio. Então, tudo colabora para isso. Há otimismo, naquele outro assunto que a gente tratou ontem, sobre a necessidade de uma operação, uma força-tarefa, para tirar o palco do Show dos Amigos, dia 2 de dezembro, e jogar no Allianz Parque contra o Fluminense, dia 3 de dezembro, há um otimismo de que 90% vai dar certo, o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque contra o Fluminense e contra o América. Mas tem uma operação importante, uma força-tarefa para fazer, para tirar o palco de lá do dia 2 para o dia 3. Outra informação importante, levando em consideração que o Palmeiras é o novo líder do Brasileiro com 62 e seria fundamental para o time poder contar com a sua casa nessa reta decisiva. Se Abel já participa do planejamento para a próxima temporada, e se estamos falando de Aníbal Moreno, vamos chamar agora Flávio Latif, repórter do All Sport, para contar para a gente sobre a situação deste e, quem sabe, de outros nomes que o Palmeiras pensa para 2024. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo ao nosso De Primeira. O homem chegou depois de tanta espera, Aníbal Moreno já está entre nós? Bom dia, Razan, PVC, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Aníbal aproveitou essa pausa, né, da data FIFA para vir ao Brasil realizar os exames médicos e assinar o pré-contrato com o Palmeiras. É um jogador que era o sonho do Palmeiras, né, para o meio da temporada, só que o Racing fez jogo duro por conta da Libertadores, e é, enfim, a reposição do Danilo, né, o jogador que saiu em janeiro, que o Palmeiras encontrou muitas dificuldades para repor no mercado da bola, e agora o Aníbal será jogador do Palmeiras a partir do ano que vem. E acho que um ponto interessante dessa contratação do Aníbal é que o Palmeiras conseguiu dar uma pechinchada no valor, não é o mesmo valor que o Racing queria no meio do ano, né, por reforçar um possível adversário na Libertadores. Acabou que nem Racing nem Palmeiras acabaram se enfrentando, né, e ambos foram eliminados para o Boca, e ele é um jogador que já entra um pouco no que o Palmeiras deve mirar no mercado a partir do ano que vem, porque muitas pessoas devem se lembrar que o Abel reclamou demais nas últimas coletivas que a diferença do Palmeiras para outros clubes que estão brigando por exemplo, o Flamengo, é que enquanto o Palmeiras tem jogadores que estão iniciando a carreira, o Flamengo já tem jogadores consagrados, já fizeram a carreira deles. E o Aníbal é um jogador um pouco mais rodado, né? Ainda é novo, tem 24 anos, mas é um jogador que não precisaria ganhar maturação, óbvio que tem que se adaptar ao futebol brasileiro, mas já é um jogador que seria aquele que pega a camisa e joga, né? Se assim a gente pode dizer. Desses caras que o Palmeiras, pelo menos o Abel, antes dessa nova, entre aspas, reformulação, essa nova formação que ele tem feito com o time, com os garotos, ele estava pedindo atletas desse tipo, PVC. Agora a dúvida que fica é a seguinte, diante desse perfil do Aníbal Moreno que está chegando, vai ser mais ou menos nesse estilo que o Palmeiras vai contratar para o ano que vem e mais em outras posições também, assim?
Sim, o Palmeiras entende que tem que fazer uma campanha de contratações mais forte para jogadores que cheguem e que sejam titularíssimos. Titularíssimos, ou prontos para jogar. O Rony é titularíssimo e hoje está no banco de reservas. Aliás, uma cena engraçada que consta que aconteceu no camarote outro dia, no Allianz Parque, foi um cara virar do lado e falar assim: cara, esse banco do Palmeiras está muito forte. Aí os caras olharam de lado e falaram assim: você está brincando comigo. Aí não, tem Rony e Arthur no banco. Está muito forte. É engraçado como as coisas mudam muito rápido, mas o entendimento é esse. Agora, o Palmeiras também está preparado para o mercado vir buscar alguns jogadores. Exato. Que pode acontecer. Por exemplo, quem? Por exemplo, Rafael Veiga. Gomes também, que foi um nome Gustavo muito... Gomes. Embora, Flávio, eu tenha ouvido já algumas vezes que o Gustavo Gomes, ainda que o empresário fale de tempos de 2 em 2 semanas, ele fala que tem sempre a Arábia Saudita vindo atrás dele, que alguma coisa vai ter que acontecer. O Palmeiras entende que a negociação da permanência o mantém até o final do ano que vem. Isso é para ver. É para tentar ver a partir de janeiro o que vai acontecer. O Palmeiras tem otimismo na manutenção, tanto do Veiga quanto do Gustavo Gomes, mas sabe que vai chegar ao mercado para levar jogador. Por exemplo, o Estevão, que é a grande promessa da base do Palmeiras hoje, depois de Luiz Guilherme, depois de Hendrick. Os olhares estão todos para o Estevão. Uma parte dos reforços da temporada do ano que vem também virá da base, como o Kevin, que vai jogar mais, como o Estevão, que vai jogar um pouco, como o Luigi, centroavante, que é centroavante. Isso, a formação do elenco do ano que vem vai passar pela base também. É um detalhe que é muito curioso. Se o Palmeiras for campeão, vai ser curiosíssimo, porque passou-se o ano inteiro discutindo um clube que não contratava e que contratou 2 jogadores, que foi exatamente o que aconteceu em 73, quando o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, que trouxe Manfrini e mais um jogador só. E o Manfrini mal jogou no Palmeiras, foi jogar no Fluminense. É muito parecido a estrutura da equipe, a manutenção da equipe e lutar para ser campeão. O Palmeiras não foi campeão, não depende só de si para ser campeão. O único time que depende exclusivamente das suas forças para ganhar o campeonato ainda é o Botafogo. Só para a gente arredondar, então, quais posições o Palmeiras deve olhar para 2024, PVC? O Marcos Rocha renovou o contrato, mas está jogando de terceiro zagueiro. Eu acho... o volante já chegou, um meia, um centroavante e um atacante de lado. Pelo menos 3, então. Um meia, um centroavante e um atacante. Além do Aníbal Moreno. Além do Aníbal Moreno. Isso já pensando em... Diga, falou-se de lateral direito, né? Só que lateral direito foi naquela época da renovação do Marcos Rocha, que a gente até trouxe em primeira mão aqui, de primeira, que o Marcos Rocha tinha renovado o contrato por 1 ano. E depois se confirmou isso em outros veículos, 3 semanas depois que o Marcos Rocha tinha renovado o contrato. O contrato do Marcos Rocha foi renovado por 1 ano. E você tem o Garcia. O Garcia é um bom reserva para o Mike. O Mike fez 31 anos. Não significa que você vá ficar deitado em berço esplêndido achando que não precisa de um lateral. Mas o lateral não é prioridade. Diante desse panorama, Flávio, já existe a possibilidade de algum nome para essas posições, meia, centroavante, atacante de lado, ou isso está sendo tratado com muito sigilo, claro, com a prioridade do Campeonato Brasileiro ainda na reta final? Então, 2 nomes que surgiram no Palmeiras, inclusive a informação é sua, né, Raza? Do Scarpa, que o Atlético Mineiro quer, mas o Palmeiras não vai entrar em leilão pelo Scarpa. O Palmeiras acha que é uma operação que vai gastar muito dinheiro para recontratar um jogador que saiu de graça. Então, e é um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, então o Palmeiras não quer entrar por esse leilão. Eu acho até compreensível essa postura do Palmeiras em relação a ele. E também o do Bruno Henrique, né, que era o atacante que podia jogar pelo lado, muito bom no jogo aéreo, que o Abel pediu, mas muito difícil a vinda dele para o Palmeiras, encaminhou a renovação do Flamengo. Ainda não é oficial, né? O Flamengo não oficializou, mas tudo indica, informação dos nossos colegas do Rio,
que Bruno Henrique irá renovar com o Flamengo, mesmo com um contrato de 4 anos oferecido pelo Palmeiras. Mas é o que a gente estava falando, todos esses nomes que estão sendo ventilados, todos eles têm esse perfil de um clube que quer jogadores prontos. Acho que esse é o principal ponto, o Abel já externou isso diversas vezes, então esse é o novo foco do Palmeiras para 2024, que tem um time já muito sólido, mas que o Abel queria poder ter mais opções no banco e mais jogadores que possam ser decisivos, chegar ao clube e jogar. Só para contextualizar a situação do Scarpa, a qual o Flávio citou, a gente noticiou aqui na semana passada, no de primeira, porque o Galo está tentando a negociação, informação em primeira mão do Bruno Andrade e do André Hernan, a contratação do Scarpa por parte do Galo, e aí a gente foi perguntar no Palmeiras, mas o Palmeiras não vai se mover, não vai tentar alguma coisa? E a informação é de que, dependendo, agora não está negociando, mas se ali na frente o negócio se mostrar num panorama financeiro viável, o que eles imaginam que não seja, porque para os padrões do futebol brasileiro deve ser uma negociação cara, aí eles cogitam. Eles não descartam, mas acham difícil que seja uma negociação de valores normais para o futebol brasileiro, entre aspas. O Scarpa está jogando fora, não tem tido espaço, o Palmeiras tentou repatriá-lo no meio do ano, ele quis permanecer com o plano de jogar na Europa, foi para o Olympiacos por empréstimo, pertence ao Nottingham Forest e o Galo está tentando negociar para baixar o preço, embora você ache, né, PVC, que valeria entrar nessa dividida, né? Eu acho que valeria, mas não vai entrar. É o que o Flávio está dizendo, o que o Latif está dizendo, não vai entrar. O Atlético entende que quem ameaçou entrar no negócio foi o São Paulo e que também não vai entrar, que também é caro para o São Paulo. O Atlético, no Atlético, a frase que eu ouvi taxativa é: o Palmeiras não está nesse negócio. Dito e feito, e acho que mais claro do que isso, não tem como ser. É importante só para a gente amarrar, Flávio e PVC, da outra ponta, então, de quem pode sair na visão de vocês, ou que pode ter pelo menos proposta e interesse. Veiga, que está na seleção brasileira, e Gustavo Gomes. Esses os dois principais nomes que devem ter assédio no Palmeiras. Acho que sim. Pode ter mais alguém. Pode ter alguém em janeiro. O Palmeiras recusou a proposta do Shakhtar Donetsk pelo Kevin. Verdade. Pode vir gente pelo Kevin, pode vir gente pelo Estevão, pode vir gente pelos jogadores mais jovens do Palmeiras, por um Vanderlan. E aí você vai precisar de um outro lateral esquerdo, pelo Piquerez, né? Vamos lembrar que no time campeão da Libertadores de 2020, essa é uma conta muito importante de fazer, sempre com a comparação do Corinthians 2015. Vamos fazer a conta aqui. Vamos voltar a 8 anos no tempo. Dezembro de 2015, o Corinthians foi campeão brasileiro com Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. Em janeiro, saíram Felipe, Renato Augusto, Elias, Malcom, Wagner Love. Metade do time foi embora. Vamos pegar o time do Palmeiras de 2020, campeão da Libertadores. Era o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo e Zé Rafael. Gabriel Menino, time da final. Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony. E Luiz Adriano na frente. Saíram Vinha, Danilo e Luiz Adriano. 8 titulares continuam. É algo raro que a gente não vê no futebol brasileiro. Esse desmanche normalmente acontece, né? Saíram 3, sendo que um deles saiu porque o Palmeiras quis que saísse. Foi o Luiz Adriano. Então, veja como há uma diferença nesse cenário. Isso vale para o Flamengo também, 2019. Vamos lá. O Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. Bom, saíram Rafinha, Pablo Mari e Diego Alves. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Saíram 4 de 2019. Também é um processo que tem muito a ver com o fato de que há 8 anos o Corinthians era uma das maiores arrecadações do futebol brasileiro e eram 400 milhões de reais por ano. E o Flamengo hoje fatura 1,2 bilhão. Deu um salto gigantesco e
Essa diferença entre os clubes a gente consegue ver cada vez maior, principalmente nos casos dos clubes que fazem uma boa gestão e aumentam esse poder, porque não adianta você ganhar demais e não gastar direito. Tem alguns exemplos de clubes que gastaram menos, como o próprio Fortaleza, por exemplo, e teve uma gestão com desempenho melhor do que os seus rivais que ganharam mais na temporada. Flávio, mais alguma do Palmeiras? Já te agradecendo a participação aqui para a gente. Não, só isso mesmo, pessoal. Agradeço a participação. E que memória do PVC, hein? Invejável. O HD ao vivo funcionando para todo mundo ver que não é fake, tá, gente? É ao vivo mesmo. Ele vai na hora e não tem nenhuma listinha ali no fundo, não. Obrigado, viu, Flávio? Valeu, gente. Tchau, tchau. Sempre um prazer participar com vocês. Às vezes até tem. Agora já não tinha. Hoje sem cola, né? Hoje sem cola. Às vezes ele abre... Isso, abre mais uma aba, né? A gente fica ligado, quando você começa a olhar muito para a tela, você está buscando alguma coisa na sua pesquisa aí